segundo concerto online do programa A Música no Tempo de Marquês de Pombal, vamos ter connosco dois compositores, um inglês, Daniel Purcell, e um francês, Michel Blavet. Daniel Purcell, um grande cravista, ele com o irmão Henry Purcell foram talvez os maiores músicos ingleses da época. Quando Marquês de Pombal vai para Londres, apanha a grandiosidade da música destes músicos, apesar de terem falecido imediatamente antes. A música da família Purcell era a mais ouvida na corte inglesa. Curiosamente, a música quer de Purcell, quer de Blavet, também obedece àquela regra que falamos no primeiro andamento, que é a exposição, a reexposição e o seu desenvolvimento. Ora bem, às vezes acontece que um pequeno motivo temático aparece imensas vezes ao longo da obra. Isto leva-me sempre aos livros, não é? Quer num poema, quer numa grande obra literária, o motivo, o tema está sempre presente. Eu, por exemplo, estive a comparar o livro A Rebeca com uma obra, precisamente, de Daniel Purcell, e um pequeno motivo. É curioso que eu encontrei mais a palavra Rebeca no livro do que o motivo em Purcell. Agora, é evidente que o livro A Rebeca é muito grande, mas curiosamente, Purcell, tal como Blavet, foram muito influenciados por toda a arte que se fazia em Itália. E porquê? Porque Itália era o centro do mundo, do ponto de vista cultural e do ponto de vista musical. Era em Itália que aconteciam as grandes novidades. Foi em Itália que se fez o desenvolvimento do cravo e do piano forte. Foi em Itália que se fez o desenvolvimento dos violinos, dos instrumentos de corda, na prática, na família. Portanto, Itália era, de facto, a grande centralidade da cultura. Curiosamente, a música que era feita para as catedrais, como sabem, enfim, são imponentes e têm janelas ao alto, que é para a luz divina entrar dentro da catedral, e a música dentro da catedral é precisamente para de dentro da catedral a música chegar ao céu. Ou seja, era aqui uma troca de energia. Bem, mas a poesia, reparem, lembrei-me de repente que o nosso rei Dom Dinis criou o Estudo Geral de Lisboa em 1220, com um propósito, para enriquecer o reino com o precioso tesouro que é o conhecimento. E na carta da fundação do Estudo Geral, Dom Dinis ordena, diz: prometemos, com a presente carta, plena segurança a todos os que nele estudam ou queiram de futuro estudar, e não permitiremos que lhes seja cometida ofensa por algum ou alguns de maior dignidade que sejam, antes, com a permissão de Deus, curaremos de os defender de injúrias e violências. Curiosamente, o Estudo Geral de Lisboa é transferido para Coimbra no ano da graça de 1308, dando-se origem à criação da Universidade de Coimbra. Quais eram as disciplinas que lá se ministravam em Coimbra? Vejam, havia o trivium, que era composto pela gramática, a retórica e a dialética, e o quadrivium, composto pela aritmética, a geometria, a música e a astronomia. É curioso que já Carlos Magno, no século IX, fez o mesmo. O ensino versava estas disciplinas. A música
era central. A isto chamam-se as 7 artes liberais. O que é que isto tem a ver com o Eiras? Precisamente muito. É que assim como Dom Dinis teve a preocupação em criar universidades e estudos e não permitir que ninguém ficasse de fora, que todos fossem integrados e tivessem possibilidade, o mesmo fez Carlos Magno. Carlos Magno também determinou a criação de escolas no Sacro Império Romano e desenvolveu, chamou gente muito conhecida, precisamente para desenvolver a cultura e as artes. Ora, precisamente o que fez Marquês de Pombal em Portugal, precisamente, preocupou-se com o ensino, o conhecimento, a sabedoria e as artes. Aliás, foi no tempo de Marquês de Pombal que a maior obra que foi criada na altura, que foi a Ópera do Tejo, que depois ruiu naturalmente com o terremoto. E o que é que o Eiras está a fazer? Precisamente isto. A sabedoria, o conhecimento e as artes. E a música como papel importantíssimo. Um papel importantíssimo nesta área. Ora bem, podemos dizer que a visão para o Eiras acompanha os momentos quase sagrados do avanço da humanidade, em Portugal com o rei Dom Dinis, em toda a Europa com o Império de Carlos Magno e sempre inspirado naturalmente no nosso querido e o grande estadista português Marquês de Pombal. Então vamos ouvir música de corte europeia do tempo, Marquês de Pombal. Tal como disse no primeiro concerto, a música tem sempre um tema, uma ideia, depois repete-se a ideia e depois desenvolve-se. E uma vez que falamos de Dom Dinis, a poesia também era assim. Reparem nas cantigas de Inigo. Dom Dinis expõe uma ideia, diz: ai flores de verde pino. E, enfim, desenvolve a estrofe. A seguir, reexpõe a ideia e diz: ai flores do verde ramo. E depois desenvolve, voa, diz: se saberdes novas do meu amigo, e por aí fora. Ora bem, era toda uma arquitetura que estava ligada à música e à poesia. Reparem que no hino à alegria de Schiller, a primeira ideia que ele tem é liberdade, liberdade. E depois repete com uma pequena nuance, diz: liberdade, mais belo fulgor divino. E depois desenvolve, diz: teus encantos unem novamente o que o rigor da moda separou, todos os homens se irmanaram. Ora bem, vamos ver se isto não acontece com uma canção que nem preciso vos dizer de quem é, porque toda a gente conhece. Apenas, enfim, vamos ouvir primeiro. Olhem, reparem, a ideia, a exposição, que é precedida por uma sequência de acordes. Vamos ouvir.
Portanto, não temos que ter receio de ouvir música clássica. Quando ouvimos uma obra dita erudita, estamos naturalmente a enriquecer-nos do ponto de vista estético e do ponto de vista da alma.
Agora vamos ouvir uma sonata de Michel Blavier. Michel Blavier é um flautista francês, muito solicitado para a corte. Nasceu em 1700, portanto um ano após o nascimento do Marquês de Pombal. Foi um dos músicos mais importantes em França, um grande flautista. Tinha uma particularidade: se repararem, o flautista vira a flauta travessa para a sua direita, o corpo da flauta. Michel Blavier fazia ao contrário, era para a esquerda. Foi um fenómeno na época. Teve também uma influência muito grande da cultura italiana, teve contactos com imensos músicos italianos. Aliás, no tempo de Michel Blavier, o compositor Jean-Baptiste Lully fazia parte de toda, era o grande cérebro da música na corte francesa. E, portanto, em Portugal também nessa altura tivemos logo de imediato a seguir, tivemos o nosso Carlos Seixas, mas um italiano na corte também nessa altura, que era precisamente Domenico Scarlatti. Ora bem, vamos então ouvir Michel Blavier. Permita-me só relembrar a importância de não nos afastarmos da importância da música desta época, até, nos tempos em que vivemos. Ela é extraordinariamente importante. Deixem-me dizer-vos que nas maiores crises que a humanidade teve, como a peste e outras, os grandes líderes tiveram sempre o cuidado, sempre, de dar todo o apoio e importância às artes. Repito o que disse já antes, tal como Carlos Magno fez, tal como Dom Dinis o fez, tal como Federico de Urbino fez. É curioso que em Oeiras, precisamente nesta altura de crise no mundo com a Covid-19, Oeiras não descurou a arte. E a arte no seu todo, a arte literária, a arte da poesia, a arte pictórica, a arte da música, toda ela faz parte de uma visão majestática do Dr. Isaltino Moraes e para tornar Oeiras, de facto, uma referência mundial. Michel Blavier.
para terminarmos o concerto de hoje, vamos ouvir uma peça escrita em tempo de pandemia pela pianista Mariana Soares. Aproveitou o momento trágico que a humanidade vive para ler e ver algumas coreografias de Pina Bausch. E então escreveu uma obra inspirada precisamente neste tempo de confinamento, que é Orfeu para Pina Bausch.